Sim, pai, será como o senhor desejar. Se tu não desejas nada mais do que isto, vai ser fácil cumprir tua vontade. Quando o dia amanheceu, portanto, o jovem colocou as 50 moedas no bolso e foi embora por uma grande rodovia e disse para si mesmo: ai, se eu pelo menos pudesse ter medo. Então um homem que tinha ouvido o que o garoto falava se aproximou e depois de andar mais um pouquinho, quando eles podiam ver o homem, disse a ele: olhe, ali fica a árvore, onde 7 jovens festejaram o casamento da filha do fabricante de cordas. E agora eles estão aprendendo a voar. Fique sentado ali e espere quando a noite chegar e você irá aprender a ter medo. Se for isso tudo que é necessário, respondeu o jovem, isso é fácil de fazer. Mas se eu aprender a ter medo tão rápido assim, você receberá 50 moedas. Volte aqui amanhã bem cedo. Então o jovem foi até o patíbulo, se sentou debaixo dele e ficou esperando até a noite chegar. Como estava com frio, ele se aqueceu perto de uma fogueira. Mas à meia-noite o vento soprava tão forte que, apesar do fogo, ele não conseguia se aquecer. E como o vento fazia com que os homens que tinham sido enforcados ficassem batendo um contra o outro, e eles balançavam para frente e para trás, ele pensou consigo mesmo: eu fico tremendo aqui embaixo, perto da fogueira, mas como aqueles que estão lá em cima devem estar congelados e sofrendo. E como ele sentiu piedade por eles, subiu a escada e subiu até onde eles estavam, desamarrou todos eles, um após o outro, e desceu todos os 7. Então ele agitou o fogo, soprou e colocou todos eles ao redor para se aquecerem. Mas eles ficavam sentados ali e não se mexiam, e o fogo começou a queimar a roupa deles. Então ele disse: tomem cuidado, ou eu vou enforcá-los novamente. Os homens que estavam mortos, todavia, não responderam, mas permaneceram em silêncio e deixava que os seus farrapos continuassem queimando. Com isso, ele ficou bravo e disse: se vocês não tomarem cuidado, eu não vou ajudá-los. Eu não vou ser queimado com vocês. E ele pendurou de novo todos eles na forca. Depois ele voltou a se sentar perto do fogo e adormeceu. E na manhã seguinte o homem veio até ele e queria receber as 50 moedas e disse: bem, você já sabe o que é ter medo? Não, respondeu ele. Como é que eu deveria saber? Aqueles caras lá em cima não abriram a boca e eram tão tapados que eles deixaram os trapos que estavam vestindo em seus corpos se queimarem. Então o homem viu que ele não receberia as 50 moedas naquele dia e foi embora dizendo: nunca uma coisa como esta havia acontecido para mim antes. O jovem novamente pegou seu caminho e mais uma vez começou a resmungar consigo mesmo: ah, se eu conseguisse ter medo! Poxa vida, se eu conseguisse ter medo! Um carroceiro que estava atrás dele e ouviu o que ele dizia perguntou: quem é você? Não sei, respondeu o jovem. Então o carroceiro lhe disse: de onde você vem? Não sei. Quem é teu pai? Não posso lhe dizer. Por que você não para de resmungar entre os dentes? Ah, respondeu o jovem, eu tenho tanta vontade de saber como é ter medo, mas ninguém consegue me ensinar como fazer isso. Pare de falar bobagens, disse o carroceiro. Venha comigo e eu encontrarei um lugar para você. O jovem foi com o carroceiro e à noitinha eles chegaram numa estalagem onde pretendiam passar a noite. Então, bem na entrada do quarto, o jovem novamente disse, bem em voz alta: ah, se eu conseguisse ter medo! Ah, se eu conseguisse ter medo! O estalajadeiro, ao ouvir isso, riu muito e disse: se é isso o que você deseja, deve haver uma boa oportunidade para você aqui. Escute, fique quieto, disse a esposa do estalajadeiro. Muitas pessoas curiosas já perderam suas vidas. Seria uma pena e um pecado que olhos tão lindos como os teus não pudessem nunca mais ver o sol nascer. Mas o jovem disse: por mais difícil que seja, eu quero saber. E foi para isso que eu viajei até aqui. Ele não dava descanso para o estalajadeiro, até que este lhe disse que não muito longe dali havia um castelo assombrado, onde qualquer pessoa poderia aprender facilmente o que era o medo, se ele simplesmente passasse 3 noites naquele castelo. O rei havia prometido que aquele que tivesse essa coragem receberia a sua filha como esposa, que era a garota mais linda que o sol já derramou aos seus raios cintilantes.
No castelo havia também grandes tesouros, os quais eram guardados pelos espíritos do mal, e estes tesouros seriam então libertados e tornariam rico o bastante qualquer pessoa miserável. Muitos homens já haviam ido até o castelo, mas nenhum deles conseguiu sair vivo de lá. Então o jovem, na manhã seguinte, foi até o rei e disse que se lhe dessem permissão, ele ficaria 3 noites no castelo encantado. O rei olhou para ele e, como o garoto lhe fosse agradável, ele disse: você pode pedir 3 coisas para levar com você para o castelo, mas deve ser coisas sem vida. Então ele respondeu: muito bem, então eu quero levar lenha para fazer fogo, um torno giratório e uma tábua de cortar com faca. O rei mandou que essas coisas fossem levadas ao castelo para ele durante o dia. Quando a noite estava chegando, o jovem foi e fez para ele um fogo bem alto em uma das salas do castelo. Colocou a tábua de cortar com a faca perto do fogo e se sentou perto do torno giratório. Ah, se eu conseguisse ter medo, dizia ele, mas eu acho que não vou aprender isso aqui também. Por volta da meia-noite, ele decidiu atiçar o fogo. E quando ele começou a soprar, de repente alguém gritou de algum lugar: au, miau, como está frio! Seus idiotas, gritou ele, por que vocês estão gritando? Se vocês estão com frio, venham aqui para se aquecer perto do fogo. E quando ele disse isso, 2 grandes gatos pretos se aproximaram, dando um salto estupendo, e se sentaram um de cada lado dele, e olhavam furiosos para ele com seus olhos ardentes. Passado algum tempo, depois que os gatos tinham se aquecido, eles disseram: camarada, será que nós poderíamos jogar baralho? Por que não? Respondeu ele, mas primeiro me mostrem as garras de vocês. Então eles esticaram as suas garras. Oh, disse ele, que unhas compridas que vocês têm. Espere, primeiro eu vou cortá-las um pouco para vocês. Então ele pegou os gatos pelas garras e colocou na tábua de cortar e rapidamente aparou as unhas deles. Eu olhei para os dedos de vocês, disse ele, e minha vontade de jogar baralho foi embora. E ele matou os 2 gatos e os jogou na água. Mas quando ele tinha se livrado daqueles 2 e ia se sentar novamente perto da fogueira, de todos os buracos, de todos os cantos saíam gatos negros e cachorros pretos com correntes incandescentes e vinham cada vez mais até que ele não conseguia se mexer. Pegaram o fogo, espalharam tudo e queriam apagá-lo. Ele olhou para eles durante algum tempo, mas depois eles começaram a cansar. Então ele pegou a tábua de cortar e gritou: fora daqui, seus vermes! E começou a cortar todos eles impiedosamente. Parte deles fugiu, e outros ele matou, e atirou no riacho de peixes. Quando ele retornou, ele soprou as brasas da fogueira novamente e voltou a se aquecer. E quando então ele se sentou, seus olhos não conseguiam mais ficar abertos. E ele sentiu vontade de dormir. Então, olhou ao redor e viu uma grande cama num canto. É disso que eu estou precisando, disse ele, e deitou na cama.